Estenda as tuas mãos para nosso querido irmão Jamê. Em nome do Senhor Jesus, para que continues trazendo a palavra do Senhor para nós, para edificar, para consolar, para trazer renovo aos servos de Deus. Nós abençoamos também essa noite para que a palavra flua com toda a unção, liberdade, o Espírito. Recebe essa unção, essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Boa noite, amados. Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Estava meditando sobre esses dias aqui e me ocorreu um quadro. Eu trabalhei um tempo em Manaus. Durante 6 meses a gente construiu um barco que seria a nossa casa, minha casa de Irani, e a gente entraria nos rios ali da Amazônia para evangelizar, atender os índios. E foram muitas experiências que a gente teve quando construímos aquele barco. E o primeiro milagre é que a gente não é nem marceneiro nem carpinteiro, e o barco se fez. Esse foi o primeiro milagre. Mas de vez em quando eu via subir no estaleiro um barco que aparentemente estava bem, e as pessoas colocavam aquele barco ali. Quem mora na costa, quem mora à beira-mar já viu isso, e eles pegavam uma espátula, alguma coisa assim, e raspava toda a pintura, e depois pintava de novo. E a princípio, né, eu sou assim, muito perguntador, né? Falei, mas por que isso? E depois eles me mostraram que na medida que o barco vai navegando, no decorrer dos meses, dos anos, vão se grudando no barco pequenas cracas, pequenos corais, vai grudando na pintura. Então aquela facilidade para ele cortar as águas vai diminuindo. Correto? Porque vai perdendo a capacidade de deslanchar, de deslizar. Então, precisava acelerar mais para o barco manter a mesma velocidade. E se não raspasse, ia acelerar e o barco ia começar a diminuir a velocidade. Eu creio que de vez em quando a gente é levado por Deus para o estaleiro para fazer uma raspagem da craca. Eu não sei se você já sentiu que em alguns momentos da sua vida a velocidade foi diminuindo e não tinha nada a ver com a idade. Eu creio, amados, que esse tempo aqui é um tempo de raspar a craca. Aleluia! E Deus vai nos dar uma pintura nova para a gente deslizar e caminhar naquilo que Deus quer fazer das nossas vidas. Amém? No barco eu não sei, mas na gente dói. Mas que Deus termine a sua boa obra na nossa vida. Eu gostaria que você lesse comigo de novo o texto que está em Ezequiel 34, e nós vamos ler o versículo 13. Tirá-los-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. A gente comentou sobre a sua própria terra, falando de um lugar onde a ovelha se sente em casa. Falamos um pouco sobre os montes, o que são os montes, que representam na vida da gente.
E eu gostaria de só comentar um pouco a respeito desse termo, junto às correntes. Nós somos um povo que durante a nossa história a gente experimentou avivamentos. Quem viveu nos anos 70, e aqui tem uma boa parte que não experimentou aquele tempo, mas o Brasil passou por um avivamento muito grande, muito forte, durante aquele período. E todo esse movimento de restauração, ele começou no final, ali na metade para o final dos anos 70, na Argentina, nos Estados Unidos, ali o movimento Chuva Serôdia e Argentina, que foram os dois grandes movimentos que nos influenciaram aqui no Brasil. Então nós recebemos assim, uma pressão do norte e uma pressão do sul, que nos abençoou muito. Mas no decorrer dos anos, a gente foi ficando com a fórmula e perdemos muito da essência. Nós nos apegamos ao ensino, muitos bons ensinos que nós recebemos, e como eu falei ontem, a respeito dos frutos híbridos, que nós produzimos assim, homens e mulheres muito bons, mas, ao meu ver, nós perdemos muito do mover do Espírito Santo. A minha conclusão, ao observar essa situação da igreja nos últimos tempos, a conclusão que eu cheguei é que nós nos tornamos um povo de teologia renovada, mas de prática conservadora ou tradicional. Então, se nós perguntarmos nas nossas congregações se o povo crê nos dons espirituais, eles creem em todos eles. Mas eu percebo, amados, que nós temos deixado, eu não vou dizer deixado de lado, mas assim, nós não temos dado a ênfase que nós precisamos dar ao mover do Espírito, à prática dos dons espirituais. Então eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos levar de volta junto às correntes das águas. A palavra diz, amados, que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. É um texto que eu praticamente não preciso de interpretação, porque a gente sabe qual é o rio que alegra a cidade de Deus. É o rio do Espírito Santo. E nós precisamos disso. E tentamos muitas vezes, amados, edificar a igreja na base do intelecto. Por favor, amados, não se sintam condenados, porque eu sou um dos mais velhos aqui, então eu participei desse negócio. O Telmo estava falando que ele era o mais velho aqui, eu não sei, a gente podia fazer um campeonato aí, mas eu sou um dos mais velhos. Então eu vi isso acontecer, eu vi acontecer. Eu vi a gente dependendo mais de apostilas do que do mover do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu, amados? Os discípulos na congregação, eles não tinham força para praticar. Porque só quem obedece à palavra de Deus é aquele que é cheio do Espírito Santo. Então nós temos um povo que muitas vezes está vivendo no Antigo Testamento. Porque a palavra não entrou no coração, se transformou vida. Você se lembra do conselho de Paulo a Timóteo? Não bebe somente água. Eu creio que esse é o conselho que Deus nos dá nesses dias. Não tome somente água. Água fala da palavra, mas toma com vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades de estômago. Eu acho que muitas vezes nós temos frequentes enfermidades de estômago, que são as doutrinas fortes. E aí, queridos, não dá para praticar. E aí o que é que a gente faz? A gente começa a chamar os discípulos de rebeldes. Quem é que pode obedecer a palavra sem o Espírito Santo? Quem pode, amados? Quem é capaz de obedecer? A gente só obedece a palavra no poder do Espírito Santo. Vocês concordam comigo? Não. A vida cristã não pode ser vivida sem que o Espírito Santo nos impulsione, sem que o Espírito Santo nos leve. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Toma a Bíblia e dá uma olhada em João 14, João 16, e veja quantas coisas o Espírito Santo faz na vida do cristão,
E uma delas é nos guiar a toda a verdade. A mente humana não alcança toda a verdade, se não for pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus, Ele diz para nós, sem mim, nada. E nada significa nada. Talvez você ache assim, não, é zero. Não, zero tem valor. Zero tem valor, zero é diferente de nada. Porque o zero dá valor à coisa. Você põe um de um lado do zero, é um valor, do outro lado é outro valor. Mas o nada significa total nulidade. Mas a gente, ao ouvir sem mim nada podeis fazer, a gente interpreta assim, sem mim algumas coisas eu não posso fazer. Queridos, a partir de respirar, quem nos dá capacidade para respirar é o Espírito Santo. Tudo que nós fazemos depois do respirar é por operação do Espírito Santo. Nós não praticamos qualquer ato de bondade, qualquer ato de obediência a Deus, se o Espírito Santo não operar em nós. Ou será que nós operamos ou obedecemos a Deus no poder da nossa carne? Nós precisamos, amados, de novo, levar o rebanho junto às correntes das águas. Levar o nosso povo a ser batizado com o Espírito Santo. Nós precisamos levar o nosso povo a ser cheio do Espírito Santo. E aí nós vamos ver de novo a manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos, amados. Quem é que pode produzir a santidade em nós? É por esforço? Não é isso que Paulo combate em Gálatas? Começamos no Espírito, terminamos na carne? É isso que Paulo combate. Nós precisamos continuar andando no Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. A gente tem que olhar o rebanho e ver quantas pessoas chegaram e não são batizadas com o Espírito Santo. Porque a gente traz mandamentos, a gente traz comandos e as pessoas não conseguem obedecer. Eu tenho conversado com algumas ovelhas, elas falam assim, eu gostaria de fazer isso, mas eu não consigo. Quem aqui já não experimentou o Romanos 7? Quem aqui não experimentou o Romanos 7? A grande virada da carta aos Romanos é Romanos 7. É aí que a gente olha para a gente mesmo e diz, miserável uma que sou. O que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o que eu não quero é exatamente o que eu faço. E aí ele pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? E ele lança um grito de libertação, graças a Deus, que já não há mais condenação. Já não há mais condenação para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você lembra de Romanos, Romanos tem uma virada fantástica. Entre o 7 e o 8, até o 7, poucas vezes o nome do Espírito Santo é falado. Poucas vezes, uma ou duas vezes. Mas a partir do capítulo 8, dali em diante é o Espírito Santo que age. E a esquina de Romanos é o versículo 11 do capítulo 8, você se lembra? Se habita em nós o Espírito daquele que levantou a Cristo dentre os mortos, esse nos vivificará pelo Espírito que habita em nós. E a partir dali, amados, é uma nova vida. É uma nova vida. Aí fala da adoção. Fala que aqueles que obedecem ao Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Fala mais que o Espírito Santo, ele nos enche, que nós não recebemos espírito de fraqueza ou de covardia, mas recebemos o Espírito Santo, de temor, de moderação, de poder dele. Aí ele fala que o Espírito Santo geme, mas antes, diz que ele geme em nós na ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E aquele que geme é o que produz em nós o que ele quer. Aí a palavra diz que ele intercede por nós, porque aquele que intercede por nós conhece a intenção de Deus, e ele ora a Deus o que Deus quer ouvir, é o Espírito Santo.
E aí ele fala para nós, amados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é o Espírito Santo que produz. Ele faz tornar em bem tudo aquilo que aparentemente foi mal. Ele faz isso. E a partir daí, amados, até o final de Romanos, você vê uma obra poderosa do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a depender do Espírito Santo. Amados, na medida que a gente vai caminhando no ministério, a gente vai adquirindo algumas cracas. Deixa eu te falar algumas minhas. Depois, se você quiser vir aqui, dar testemunho, pode vir. Eu descobri, eu aprendi, eu concluí que, por exemplo, problemas entre casais não são muitos. São basicamente 4 ou 5. Não sei se você já chegou nisso aí também. Problema de casais, ou pode ser criação de filho, que isso gera encrenca. Isso é muito duro, isso é muito mole. Não que seu pai era assim, sua mãe era assim. Aí o circo está montado. Segunda coisa, relacionamento com parente. Ah, mas na casa do meu pai não era assim. Não, na casa da minha mãe não era. Relacionamento com parentes. Terceiro, administração das finanças. E quarto, relacionamento íntimo. O restante é derivado desses 4. Pode sentar e fazer suas contas aí. Então, assim, eu tenho muita experiência. Tá bom? Aí um casal liga para mim. Jamil, é o seguinte, nós estamos aqui com uma não pequena contenda entre nós. Aí eu pergunto, é o problema 1, 2, 3 ou 4? Ele fala, é o 4. Então, bom, então você lê tal versículo, tal versículo, tal versículo. Pronto, próximo. E você sabe o que acontece? Não funciona. Porque a coisa não é feita desta forma. Não é a experiência que produz mudança na vida das pessoas, não é a minha experiência, é o Espírito Santo. Eu tenho que depender de Deus em toda visita que eu faço. Eu tenho que depender de Deus todas as vezes que eu escuto um discípulo. Aliás, amados, só um parênteses aqui, ou nota de rodapé, não sei como seria. Mas uma das coisas mais importantes no pastoreio é saber ouvir. E como nós não temos paciência de ouvir as pessoas? Ela está falando, a gente já tem a resposta, está só educadamente, era esperar ela parar de falar para a gente trazer a resposta que a gente já tinha. E o Atmani, um dos seus livros, eu acho que é o Obreiro Cristão Normal, eu acho que é esse livro, ele diz que nós temos que ouvir o que a pessoa está falando, o que ela gostaria de falar e o que ela está escondendo. Como é que a gente pode fazer isso se não for pelo Espírito? E enquanto ela está falando, eu preciso estar orando, Deus, me faz ouvir. Me faz entender exatamente o que ela quer dizer. E me mostra o que ela está escondendo. Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava falando a respeito de grupos nas casas, e chegou lá um pastor, e o pastor que havia me convidado, me apresentou esse pastor que chegou, e falou, Jamil, ele quer conversar com você. Aí nós sentamos depois do almoço, ele falou, então, queria conversar, porque eu ouvi dizer que você está falando sobre grupo pequeno, e grupos pequenos é uma força para multiplicar os membros da igreja. Eu já não gostei do assunto. E aí ele falou assim, olha, antes de você me aconselhar, eu vou contar para você a minha história, para você me aconselhar assim com mais propriedade. E o homem falou assim, mais ou menos por uns 30 minutos sem parar. E ele era assim um alemão, assim bem vermelho,
E foi contando, não era sueco, era alemão. Porque todo sueco é moreno. Ele foi falando. Mas enquanto ele falava, eu ficava, Deus, o que é que ele tem? O que é que tem na vida dele? O que é que está acontecendo? Porque vinha alguma coisa que não... Sabe, eu não me sentia bem. Aí chegou um momento que ele falou assim, falei muito, né? Eu falei, não, você vai falar mais um pouco. Ele falou, o que você quer saber? Eu falei, você tem amigo? Não tinha nada a ver com o grupo caseiro. Você tem amigo? Ele ficou vermelho e as lágrimas começaram a cair. Ele falou, não tenho amigo. Inclusive agora, minha família está dizendo para eu morar no apartamento que tem lá no local da igreja, porque não suportam mais a minha vida no ministério. E eu pensei comigo, e o cara quer uma receita para crescimento de igreja. Você me compreende? Existem canais pelos quais a pessoa está transmitindo que só pelo Espírito Santo você pode ouvir. E nós, amados, o ministério pastoral, muitas vezes não é falar, é ouvir. Ouvir o que a pessoa está dizendo, mas muito mais, ouvir o que ela não está dizendo. E aí não há psicologia que nos ajude nisso. É o Espírito Santo. Discernimento de espírito, revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. São dons que se manifestam no pastorado. Quantas vezes você assenta com uma pessoa e a pessoa traz aquele problema e fala, meu Deus, como é que eu saio dessa? Deixa eu te contar uma história com minha filha. Um dia saiu uma pessoa lá de casa, eu estava aconselhando, e a minha filha pequenininha falou, pai, quero conversar com você. Igual o filho do João. Quero conversar com você. Falei, pode falar. Não, lá na sala. Exatamente igual. Aí ela sentou na poltrona, eu na outra, e falou, pai, estou com um problema. E eu pensei, meu Deus, que tamanho de problema cabe nessa cabecinha? Quer dizer, falta de se tocar, né? Para não falar falta de discernimento. E ela falou, pai, eu estou com um problema sério. Falei, qual é o problema? É assim, a mãe manda eu fazer uma coisa e o diabo manda eu fazer outra. Falei, Deus, é Romanos 7 Kids. Falei, mas conta para mim, como é que é isso? Eu falei, por exemplo, a mãe manda eu pegar o sapato e pôr no lugar, e o diabo fala, não faz. Eu falei, meu Deus do céu, isso é problema. Isso é problema. E eu dei a receita pastoral. Filha, você precisa orar. É a receita que a gente dá, né? Já pronta, você receita isso igual os médicos de hoje, não todos, né? Que é uma virose, né? Então, estou com dor no pé, virose. Não é todo médico não, tá? Tem médicos muito bons. E o nosso virose é assim, você tem que orar. Ao invés da gente ajudar a pessoa a discernir, a gente fala, vai orar, vai. Ela falou para mim, pai, não adianta. Eu já orei. Falei, não adianta? Eu falei, não, pai. Olha a resposta dela. Eu oro e Jesus fica sentado no trono e não faz nada. Eu falei, Jesus. Eu falei, você quer que eu ore? Eu falei, pai, eu falei, não adianta. Eu falei, Deus, acabou a minha sabedoria, não tem mais nada. O que eu tinha já era pouco. E naquela hora, sabe quando você passa um WhatsApp assim? Falei, Deus, por favor, me dá uma palavra para minha filha, Senhor. Ela está com problema, ela está enfrentando a ação do diabo. Eu clamei a Deus e Deus me falou. Falei, filha, não é que Deus não ouve, é que você não está prestando atenção na resposta de Deus.
Quando você pede a Deus para libertar você disso, Deus responde. Através do papai e da mamãe que pega a varinha. A varinha é a resposta para a sua oração. Ela falou, você quer que eu ore agora, filha? Agora eu quero. Ela entendeu que a vara afasta o coração dela da indisciplina. Mas, amados, eu nunca tinha pensado nisso. Não foi um insight, assim, humano. Foi revelação de Deus. O nome disso é dom de palavra de sabedoria. Às vezes você está aconselhando alguém e a pessoa está guardando. O moço uma vez chegou para a gente orar por ela. E Deus falou, não ora porque ela quer ser curada para pular carnaval. Mas era uma moça assim que tinha todo o estereótipo assim de uma moça santa. Não tinha nada que apontava assim, vou pular carnaval. Não tinha nada. E Deus falou, não ora. E se ela fosse curada, ia ser pior a coisa para ela. E a gente não orou. E Deus revelou. Como é o nome disso? Palavra de ciência. A palavra de ciência nos mostra o que está acontecendo no coração da pessoa, na mente da pessoa ou na mente de Deus. E obra do Espírito Santo. Eu fico perguntando, amados, como é que nós ousamos pastorear sem os dons espirituais? Os dons espirituais são a ferramenta para a edificação da igreja. E como é que, por exemplo, um pedreiro pode vir para a sua casa construir alguma coisa sem a colher, sem a enxada, sem qualquer ferramenta? Como é que um mecânico pode tentar consertar seu carro sem uma chave de boca, sem uma chave de fenda, sem uma chave de grifo, alguma coisa assim? E a pergunta, como é que a gente pode pastorear sem os dons espirituais? Então a gente se torna psicólogo. Desculpa os psicólogos. A gente se torna psicólogo. Fica tentando levar a pessoa a descobrir seu próprio problema para sair da situação. Amados, o único lugar onde a pessoa sai sozinha do problema é em desenho animado. Você já viu? A pessoa cai sozinha no buraco lá e ela se pega pelo cabelo e se puxa? Só em desenho animado. Mas na vida real não é assim. Ela precisa de ajuda. E nós podemos e devemos ajudar, não na nossa força, mas nos dons espirituais. Tinha uma propaganda antiga de cartão de crédito que dizia, não sai de casa sem ele. Eu digo para você, não saia de casa para visitar ninguém sem os dons espirituais. Leva a sua caixinha de ferramenta. Leva a sua caixinha. Nós não podemos tentar resolver o problema das pessoas com nossas palavras. Deus quer levar o povo de volta junto às correntes das águas, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós queremos um povo alegre, alegre no Espírito Santo. Nós precisamos disso. Um povo que vai proclamar o nome do Senhor. Nós cantamos aqui isso hoje. Um povo que vai exaltar o nome do Senhor. Um povo que canta com arte e com júbilo. Mas, amados, sem o Espírito Santo não há alegria na cidade de Deus. Nós precisamos que a gente se arrependa, amados. Que a gente se arrependa de não depender do Espírito Santo. Sem mim nada podeis fazer, significa sem mim nada podeis fazer. Não é uma questão da gente encontrar métodos ou algumas práticas antigas. Nós precisamos de pão fresco a cada manhã. Pão fresco a cada manhã. E quando a gente se assentar com o discípulo, aquele discípulo é diferente do de ontem, que foi diferente do de anteontem. Aquele é uma pessoa e tem que ser tratada como alguém único. E nós vamos ouvir de Deus uma palavra viva para esse discípulo. Não é assim que Deus nos trata, amados? Deus nos trata como se fôssemos únicos. E na realidade, nós somos únicos. E o nosso ministério tem que ser assim também. Agora eu pergunto, como podemos fazer isso sem o poder do Espírito Santo? Que Deus nos encha com o Espírito Santo. Amém, amados?
E está escrito um mandamento no Novo Testamento. Interessante como a gente faz diferença de mandamento do Antigo e mandamento do Novo. Mandamento do Antigo, por exemplo, não mate. E a gente não mata. Ainda que de vez em quando tem assim. Mas a gente lembra do texto falando, não posso matar. Eu podia apertar assim, antes dele morrer eu solto, né? Mas que não pode matar. Mas está muito claro para a gente que ele não pode matar. Mas tem um mandamento que diz enchei-vos do Espírito Santo. É o mandamento do mesmo Deus. E nós não podemos tratar isso como se fosse uma opção. De jeito nenhum. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque a obra de Deus que nós fazemos tem que refletir o caráter de Deus. E isso só pode acontecer se nós fizermos no Espírito do Senhor. Amados, eu não consigo enfatizar o suficiente para convencer vocês dessa verdade. Mas eu creio que vocês estão convencidos. Eu creio que o Espírito Santo tem falado isso a nós. O Espírito Santo tem chorado dentro de nós. E o que eu comentei na primeira noite, nós precisamos devolver a igreja ao seu pastor, que é o Espírito Santo. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. E nós precisamos que Ele nos use no poder do Espírito para edificar a sua igreja. Amém, amados? Amém. Será que nós podemos fazer uma oração agora sim? Senhor, estou devolvendo a igreja para o Senhor. Estou devolvendo os discípulos para o Senhor. Estou devolvendo. Estou te entregando os discípulos que nunca foram meus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor, a fazer como o Senhor faz. Me ajuda a só fazer aquilo que eu ver o Senhor fazer. Me ajuda a falar somente o que eu ouvi o Senhor falar. Que o Espírito Santo nos conduza, nos use e glorifique o nome do Senhor Jesus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a gente tem muitas coisas para estudar, muita coisa para aprender. E eu desejaria muito que a gente tomasse um tempo para dar uma estudada em Ezequiel 34. Mas como eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio que Deus vai inspirar os irmãos na leitura desse texto. E Deus vai falar com vocês muito mais do que falou hoje e ontem. Deus vai se revelar muito mais. E eu gostaria, assim, de tomar um tempinho com vocês e dar alguns conselhos para os pastores mais novos. Pode ser? Eu não sei como é que a gente chamaria aí, ou que momento a gente diria que você é novo, você já é velho, não sei. Esse aqui é novo, esse aqui já é velho, não saberia qualificar. Mas talvez esses conselhos sirvam para aqueles que já são jovens há mais tempo, né? Já tem muito tempo de mocidade, né? Primeiro conselho, eu comentei com vocês na primeira noite, não pretenda saber tudo. O Arthur, meu pai na fé, dizia que o aluno que mais sabe é o aluno do primeiro ano. Porque o professor fala alguma coisa e assim, eu já sabia disso, eu já li isso, meu pai falou isso, eu li isso num livro. Quando ele chega no final da faculdade, ele descobre que ele não sabe nada e é jogado no mundo com diploma. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E muitas vezes a gente, no começo do ministério, a gente é cheio de ideias. Eu vou revolucionar o mundo, eu vou mudar a humanidade, eu vou trazer fogo do céu sobre essa terra toda. Aí na primeira esquina você descobre que não é bem assim.
Não pretenda saber tudo. Tenha a liberdade de dizer não sei. Amém? Não é questão de humildade. De novo, é uma questão de inteligência. Você não é o Espírito Santo, nem eu, e também não somos o Google. Onde a pessoa chega para você, digita a frase e você já sai. Não é. Quem busca responder a todas as indagações dos discípulos corre 2 riscos. Primeiro, pode se enganar de que alguma coisa, ou em alguma coisa, pois de fato nós não sabemos tudo. O outro risco é criar uma dependência dos discípulos na gente, ao invés de levá-la a depender do Espírito Santo, fazendo suas perguntas diretamente da fonte. Quando a pessoa vier perguntar, pergunta se ela já buscou a Deus. E o que é que Deus falou com ela? E você pode ajudá-la a discernir, mas não responder. A palavra diz, amados, que nós não temos necessidade que alguém nos ensine. 1 João 2,27 diz que nós temos a unção. É isso que diz o texto. Segunda coisa, não queira fazer tudo. Não queira fazer tudo. Como se os outros não fossem capazes. Da mesma forma que você aprendeu, outros também poderão aprender. E como eu comentei também, se ele fizer diferente, não tem problema. Não tem problema. Se ele errar, não tem problema. Não queira fazer tudo. Dá liberdade aos outros. Algumas pessoas dizem assim, não, se eu não fizer, a coisa não sai. Que não saia. Que não saia. Deixa os irmãos aprender. Deixa os irmãos sentir a necessidade de fazer. Porque isso é obra do Espírito Santo também. Dê tempo às pessoas para que eles aprendam. Fazer errado faz parte do aprendizado. Ou não? Faz parte do aprendizado. A única liberdade que nós não temos é de pecar. Mas errar, nós temos liberdade de errar. Temos liberdade de tentar de novo. Terceiro, procure descobrir desde cedo qual é o seu ministério específico e dedique-se a esse ministério. E somente faça outras coisas quando perceber que as responsabilidades específicas de seu ministério foram satisfeitas. Deu para entender isso? Não. Quando Marta chega para Jesus, e todos conhecemos esse texto eu gosto muito dele, porque mostra assim uma liberdade muito grande daquela família com Jesus. Jesus ali era um visitante, mas era um visitante frequente e amigo da família. É por isso que quando Marta chega, ela não chama a atenção de Maria, ela chama a atenção de Jesus. Você percebeu ou não? Porque você não fala para o visitante, né? Se a coisa fosse assim meio formal, ela diria, Maria, vem cá, querida. E lá na cozinha, o fogo ia descer, né? Mas ela fala com Jesus. E o que Jesus fala com ela? Senhor, não se te dá que eu fique sozinha e Maria fique aí? E o que Jesus fala? Marta, Marta, por que me persegues? Não é? Não. Marta, você está ocupada com muitas diaconias. É a palavra ali no original. Muito serviço. E tem muito pastor envolvido com diaconias. Ou não? E não fazendo aquilo para o que foi chamado. Poucas coisas importam e uma só basta. Dedique-se àquilo que está ligado ao seu ministério. Se sobrar tempo, você pode fazer outra coisa.
Busque conhecer, quarto, busque conhecer aquilo que o Senhor deseja e aplique-se a isso. O que é que Deus quer? Eu vou me aplicar a isso. Lembre-se que Deus não se entusiasma com o que nos entusiasma. Às vezes a gente está todo entusiasmado e Deus não está entusiasmado. Então dedique-se àquilo que o Senhor deseja e aplique-se. Quinto, afaste de você todo espírito de pioneirismo. Acontece uma situação lá na congregação, você já pensa, daqui para o mundo. Aí já vem uma profecia, vocês vão abençoar todas as nações da terra. E o tempo passa sem nenhuma nação abençoada, nem a vizinhança. Antes de você, outros já fizeram. Aquela revelação tremenda que você teve, outros já tiveram. Aquilo que você faz agora, outros já fizeram. Não é nada novo. Não é nada novo. Não foi isso que Salomão falou? Não é nada novo. Se Deus lhe deu alguma coisa, você não é pioneiro, outros já falaram antes. Se já estava escrito, outros já leram. Não permita que o espírito de pioneirismo tome conta de você. Uma coisa que a gente percebeu muito é que a pessoa recebe uma revelação e acha que ele é o primeiro que teve aquela revelação. E o que acontece? Soberba no coração. Ele acha que aquela revelação... E eu aprendi uma coisa, amados, a revelação de Deus não vem por nosso esforço, vem da misericórdia de Deus. Não é porque você se esforçou, não é porque eu me esforcei que veio a revelação do Senhor. Veio porque Deus nos deu a revelação. Foi iniciativa do Senhor. E se você teve sede para buscar, quem deu sede a você foi, quem deu sede a nós foi Deus. Então tudo vem dele, nada nasce em nós. Sexto, nunca trabalhe por números. Nunca trabalhe por números. Pessoas não são números. Pessoas são pessoas. Como eu comentei antes, Deus nos trata como se nós fôssemos únicos. Sim ou não? Deus não nos trata como número. Uma coisa que me encanta na Escritura é que diz que Deus dá nome aos astros, às estrelas. Cada uma ele chama pelo nome. Ele podia falar os astros, não, chama pelo nome. E se ele faz isso com estrelas, quanto mais conosco. E eu não posso fazer diferente de Deus. Cada pessoa tem que se sentir única diante de nós. Não trabalhe por números. Lembre-se que Jesus cuidou de pessoas e não de multidões. Ele ouvia e atendia as pessoas que o buscavam e as valorizava. Uma mulher com fluxo de sangue, que era maldita na cultura judaica, toca em Jesus Cristo e ele não se afasta, ao contrário, ele pergunta: quem me tocou? E se interessa por aquela mulher, no meio de uma multidão. A mulher toca, ele diz: eu sinto que de mim saiu virtude. Você percebe como o Senhor era pessoal e ele continua assim. E é assim que é o nosso ministério. Valorize, sétimo ponto, valorize cada pessoa. E uma forma bem importante de valorizar é ter paciência para ouvir. Aquilo que eu comentei sobre ouvir. Se tem uma coisa que deixa a pessoa se sentindo importante, é quando você dá tempo para ela. Dá tempo de qualidade. Não é aquela história de ficar olhando para a pessoa, mas pensando no futebol, pensando no texto da Bíblia, qualquer outra coisa. Não é isso. A gente tem que se dedicar àquela pessoa e ouvir com o coração o que ela está falando. Amém, amados? Valorizar a pessoa e ter paciência.
Não apresse a pessoa na sua fala. Não complete frases da pessoa. Você já viu isso? Não? Você gosta disso? Você começa uma frase, a pessoa já termina. Por favor. Por favor. Isso mostra que a gente tem uma impaciência muito grande, que a gente acha que tem toda a resposta. Escute a Deus enquanto a pessoa fala. 8º, na medida que puder, faça todo o esforço para nunca se atrasar nos compromissos. Amados, questão de horário é uma questão à parte. Sim ou não? No decorrer dos tempos, eu aprendi algumas coisas a respeito de tempo. Eu aprendi que quando eu chego atrasado no compromisso, eu estou manifestando um complexo de superioridade para com aquela pessoa com quem eu marquei. Porque se é sabido, se é consciente que eu vou me encontrar com alguém superior, eu marco 8 horas, que hora eu chego lá? E quando a palavra diz que nós devemos considerar o outro superior, eu creio que inclui horário. Valorizar o tempo das pessoas. Quando a gente diz que não tem tempo, a gente está contando uma mentira. O tempo é a única coisa que Deus nos deu. E com o tempo é que nós adquirimos as outras. O tempo é uma ferramenta para a gente adquirir outras. É com o tempo que a gente estuda a Bíblia, é com o tempo que a gente trabalha, é com o tempo que a gente adquire bens. Então o tempo é uma ferramenta que Deus põe na nossa mão. E Deus nos dá a todos 24 horas. E eu pergunto, por que uns que têm 24 horas conseguem progredir e outros que têm as mesmas 24 horas não progredem? Eu me lembro de uma experiência que a gente teve lá na congregação onde eu nasci, que tinha um cântico lá, eu duvido que vocês conheçam o cântico, mas o cântico é assim: Senhor, dá tempo para mim, Senhor, dá tempo para mim. Você conhece? Puxa vida, é o primeiro na minha carreira. Você conhece também? Puxa vida, nós vamos fazer um coral. Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. E o pastor, ele falou: gente, vamos parar com esse negócio, vamos mudar essa música, de hoje em diante vai ser assim: Senhor, dá vergonha para mim. Claro que nunca mais a gente cantou aquela música. Tempo é a coisa mais importante que a gente tem. Esforce-se por nunca atrasar. E se por acaso tiver que atrasar, avise a pessoa: vou chegar 10 minutos, vou chegar meia hora, por favor me perdoe. Isso valoriza a pessoa e mostra que você a considera superior. Amém? Por favor, ore sobre isso. Ore sobre isso. Quando a gente atrasa 5 minutos, 10 minutos, faz a conta. 10 minutos de cada pessoa que está aqui, isso dá quanto tempo? Dá quanto tempo? Mas não é não atrasar só para economizar tempo. Porque nós temos que saber o que vamos fazer com o tempo que a gente economizou. Mas não atrasar para honrar as pessoas. Deus me tratou seriamente nessa área. A gente tinha 2 filhas, eu já tinha 3 na época. E eu sempre fui chato com esse negócio de relógio, sempre fui chato. Isso não sei o que falo não, minhas filhas falam que eu sempre sou chato nessa área. E eu me preparava, estudava, lia, e pronto para ir para a reunião. Aí ela para o carro, esperar a Irani e as meninas. E ela estava atrasada. E eu ficava lá buzinando. E eu me consolava, falei: graças a Deus, não sou Salomão com 1000 mulheres, graças a Deus, não sou Salomão, só tem uma. E um dia, o Espírito de Deus me pegou lá no carro. Falou: por que ao invés de ficar buzinando, você não entra lá para ajudar ela?
Deixei de buzinar. Deixei de buzinar e fui lá. Ela só sai de casa para ir para a reunião com tudo no lugar. O sapato voltado para Meca, assim, tudo. Eu falava, Irani, para que isso? Ela falava, pode vir gente aqui em casa depois da reunião. Eu falei, é verdade. Quando Deus falou comigo para parar de buzinar, eu fui lá, o que eu posso fazer para ajudar? Comecei penteando o cabelo das meninas, saía cada obra de arte. Elas não gostavam, não sei porquê. Aí comecei a fazer outras coisas, lavar a louça que tinha na pia, dar uma limpada no chão. E muitas vezes a gente sentava na sala porque tinha terminado tudo, pegava violão e adorar a Deus até dar o tempo de sair para a reunião. Antes a gente ia para a reunião cansado, brigado, chateado com as crianças atrás, aí chegava lá para os irmãos, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Que Pai do Senhor? Estava uma confusão no carro. Qualquer semelhança. Gente, eu estou confessando pecado. Eu espero que alguém me ajude aqui. Não confessar o meu, mas os seus. Faça todo esforço para nunca atrasar em nenhum compromisso. Por outro lado, sempre perdoe quem atrasar com você. Amém? Sempre perdoe. Quando você marcar um compromisso, de acordo com Romanos, aliás, de acordo com Mateus 18, 70 vezes 7, marcou um compromisso, a pessoa já está perdoada. Você não pode cobrar nada. Agora, no discipulado, ensina ela a não atrasar, mas não por sua causa, por causa dela. Amém? Só isso aqui dá uma outra matéria. 9, lembre-se que a comunicação bem feita gera um entendimento claro. E a responsabilidade da compreensão é de quem comunica, não de quem ouve. Eu tinha um problema sério nessa área, de novo outro pecado. Eu sou de falar pouco com as pessoas. E eu achava que aquela frase que eu tinha falado eram pessoas adultas, elas já tinham compreendido. E um dia eu estava chateado, cheguei em casa e falei, Irani, esse pessoal não anda naquilo que a gente fala. Ela falou assim, como? Não, eu falei um negócio para eles, não andaram naquilo. Mas como é que você falou? Eu falei, olha gente, quem puder, vem aqui tal hora. Ué, você falou quem puder. Os irmãos não puderam, não vieram. Ordem clara produz obediência clara. Ordem confusa produz obediência também confusa. Irmão, quem puder, esteja aqui às 6 da tarde. Se puder. A pessoa não pode. Você vai cobrar o quê? Seja claro naquilo que você quer. E tenha certeza de que a pessoa compreendeu. Claro que você não vai tratar como criança. Repete o que eu falei. Não, não é isso não. Mas seja claro. Repita várias vezes, até que a pessoa compreenda. Estou falando aqui, amados, porque em começo de ministério, a gente erra muito nisso. A gente trabalha com subentendimento. E subentendimento não presta, amados. O Senhor não trata conosco com subentendimento. Ele nos fala a sua palavra, está claro as coisas que Ele quer. 10º ponto. Lembre-se que a comunicação bem feita gera um entendimento claro. Esse ponto. Lembrando que a responsabilidade da clareza ou do entendimento é de quem comunica e não de quem recebe a comunicação. O 10º ponto, esse aqui é extremamente importante. Ao discipular, recorde-se que você é servo do discípulo e não o contrário. Você não tem um rebanho, o rebanho tem você.
Eu posso. Ao discipular, recorde-se que você é servo do discípulo e não o discípulo seu servo. Eu poderia contar para vocês coisas tristes que eu tenho acompanhado. Pastores que usam os discípulos para seu serviço. Vai buscar uma água, vai fazer isso para mim, vai lavar meu carro, vai fazer compra para mim. Espera aí. O que é que a gente tem? A gente tem empregado? Os discípulos não são empregados. Jesus falou que Ele nos serve. Se Jesus, que é Jesus, nos serve, quanto mais eu. Amém, amados? Não trate os discípulos como se fossem sua propriedade. Não pastoreie como dominadores. A palavra dominar significa assenhorear-se ou se tornar dono. 11º, não pense de si mesmo mais do que convém. Mas pense segundo a medida de fé que Deus repartiu com você. Não ache que o seu dom é o mais importante. Não ache que a sua palavra é mais importante. Quantas vezes a gente encontra pessoa que sempre tem uma palavra para dar. Ah, não, hoje eu tenho uma palavra. Não, a minha palavra é a palavra da hora. E ai de vocês se não escutar. Que é isso? Que é isso? Nós não somos donos da verdade. Portanto, não pense de si mesmo mais do que convém. Aprenda a honrar o ministério dos outros. Considerar os outros em honra, fala disso também. Ou seja, o ministério do meu irmão é mais importante que o meu. A palavra do meu irmão é mais importante que a minha. O que ele fala é mais importante do que eu falo. Isso significa considerar o outro superior. Não é fazer de conta, é entender que é. 12º, não reclame a respeito do ministério e suas dificuldades. Ministério é privilégio. Nós falamos isso antes. Ministério é privilégio. Sempre agradeça a Deus, porque Ele dignificou você, dando um chamado e uma tarefa para trabalhar na igreja. Sempre agradeça a Deus. Você sabe por quê, meu irmão? Deus podia fazer sozinho. Ou não? E sairia mais rápido. Sim ou não? Um dia, eu tinha que trocar uma lâmpada lá da cozinha de casa, uma fluorescente, menor do que essa, claro. E eu chamei meu filho para ajudar. Ele tinha assim uns 6 anos de idade, 5 para 6 anos. Falei, filho, vamos trocar a lâmpada da cozinha. Todo pai faz isso, né? Trocar um pneu do carro, me chamar minhas meninas para ajudar a lavar o motor do carro, eles não suportavam. Eu achava que elas gostavam. Hoje ela disse, pai, a gente não suportava. Você vê que má coração ingrato, né? As mãozinhas sujas, cheirando óleo diesel, tadinhas. Mas eu chamei meu filho para fazer isso. Eu subi na escada, fui tirando uma peça, dando na mão dele para pôr em cima da pia, tirei a lâmpada, pôr em cima da pia. Daqui a pouco eu olho para baixo, ele está com a lâmpada assim, Darth Vader. Falei, meu Deus do céu, solta essa lâmpada. Peguei rápido assim, porque aquele perigosíssimo. Aquela tensão assim de ver a lâmpada quebrada na mão dele. Aí tomei a lâmpada, pus no lugar, acertei tudo. Aí escuto ele assim, mãe, trocamos a lâmpada da cozinha. Como trocamos a lâmpada? Você entendeu a parábola ou não? Você entendeu a parábola? Você sabe por que Deus chamou a gente? Porque Ele gosta de repartir a sua glória conosco.
Não é porque a gente sabe fazer qualquer coisa, não. A gente atrapalha. E você não vai chegar diante de Deus, nós fizemos a obra. Para com isso. Para com isso. Acha que sem mim nada poder explicar? Para. Não reclame. Adore a Deus. Porque a Ele agradou repartir conosco a glória da edificação da igreja. 13º, não se apodere da noiva que não é sua. Sempre trate a noiva como noiva do Senhor. Trabalhe com ela, olhando para Ele, perguntando se está bom. Pai, está bem o que estou fazendo? É assim que o Senhor quer? Quando a gente estava consertando o barco, eu já contei isso diversas vezes, em muitos lugares, eu estava fazendo a esquadria, a janela do barco. E eu sou péssimo em fazer ângulos. Então eu cortava, ficava ângulo aberto, cortava, fechado, e a madeira cara. Aí ficou um pouquinho aberto. Aí eu fiz, nem olho de santo, vou amassar aqui, depois pinta. Aí o Espírito Santo, você está fazendo esse barco para quem? Porque se for para você, está bom. Não está escrito que tudo que formos fazer, devemos fazer para Ele? Você não pastoreia para você, a gente pastoreia para Ele. Então quem dá a medida é Ele. Quem diz que está bom é Ele. Então não tome a noiva para você, não faça as coisas para lhe agradar. E tem um detalhe aqui, nós não podemos fazer as coisas porque nós gostamos de fazer. Eu escuto pessoas falando assim, não, eu gosto muito de pregar. Sabe qual é o meu conselho? Para de pregar. Não, eu canto porque eu gosto de cantar. Vai fazer serenata, querido. A gente não faz as coisas porque a gente gosta. A gente faz as coisas porque agrada ao Senhor. Nós vivemos para o seu inteiro louvor. Porque o ministério não é fonte de lucro, não é lugar de realização. O ministério não realiza, quem nos realiza é o Senhor. Ele nos realiza, nada mais nos realiza. 14º, não podemos ser constrangidos pelas expectativas de resultados estabelecidos por nós ou por outros. Repito, não podemos ser constrangidos por expectativas estabelecidas por nós ou por outros. É Deus quem estabelece onde a gente chegar. Eu queria ter muito tempo para falar disso. Pastores que se preocupam com o que as pessoas falam e ficam dando satisfação. Paulo diz assim, se vocês me julgam, problema de vocês, a minha consciência não me julga. E se a minha consciência me julgar, maior é Deus. Eu não estou aqui para ser agradável às pessoas. Eu não estou aqui para ofender ninguém, mas eu não posso ser político no meu trabalho. Eu não posso ser político. Eu não posso fazer para que as pessoas se sintam felizes comigo. A minha responsabilidade é fazer o que Deus quer e não o que as pessoas acham que eu devo fazer. Porque estamos aqui para fazer as obras que Deus nos enviou a realizar. Então nós não podemos ficar constrangidos com isso. 15º, o serviço pastoral deve ser espontâneo, de coração. Amém? Não por constrangimento. Não porque a gente é obrigado a fazer, em hipótese nenhuma.
Lá no capítulo 28 e 29 de Crônicas, você vai ver que tinha pessoas que voluntariamente se dedicaram ao ministério. Claro que esse voluntariamente foi uma obra de Deus anterior ao coração delas, que revelou quem era Deus, e a pessoa quis agradar a Deus, e elas se entregaram a isso. 16º, os que estão à frente do rebanho devem se colocar como modelo, e modelo dos fiéis, não é modelo dos infiéis não, ou seja, entre os fiéis você é modelo, porque modelo de infiel a gente faz, mas Deus quer que a gente seja modelo dos fiéis. Ao nos colocar à frente do rebanho, o Senhor não quis dizer que nós somos os mais importantes, mas Ele nos colocou para ensinar as pessoas o caminho. Eu tenho dito, amados, que nós somos aquele carneiro ou aquela ovelha que Deus colocou à frente e colocou um sininho no nosso pescoço. Porque nós aprendemos o caminho das águas, nós aprendemos o caminho do pasto, nós aprendemos o caminho do curral, do redil. E porque nós aprendemos, Deus colocou um sininho no nosso pescoço. Isso não fala de superioridade, fala de experiência, mas não superioridade. Nós continuamos ovelhas. Amém? Amanhã eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre isso, a nossa condição de ovelhas. Gostaria de que a gente amanhã se despisse de toda estola sacerdotal e chegasse aqui com lã, berrando ou balindo, como ovelhas do Senhor. Amém? Eu vou pedir licença ao Márcio para passar para vocês essa lista, tá bom? Pode ser? Vou passar para vocês. Que Deus nos abençoe.